Olá pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, né? Vamos aí para as correções de algumas atividades. E ao mesmo tempo a gente vai fazendo uma revisão do assunto, né? Sobre aí a emancipação das colônias espanholas, né? Os vários vice-reinos que entraram que tiveram, né, emancipação política, além do, claro, também na Revolução Haitiana, certo? Vamos aí para a hora do estudo, né? Lá no livro didático, lá na página 38, tá bom? Peguem o livro de vocês, dê uma pausa no livro, né? Peguem aí caneta, um lapisinho, para fazer as devidas correções, certo? Primeira questão, tá bom? A respeito dos fatores que contribuíram para os movimentos de emancipação política na América Espanhola, analise as afirmativas a seguir. As ideias iluministas contribuíram com base ideológica para os movimentos emancipatórios? Então, as ideias iluministas deram base teórica e ideológica para esses movimentos? O que é que vocês acham aí? Acho que está certo, mais ou menos nessa... Né, tinha acabado, né, algumas décadas antes de acontecer o quê? A Revolução Francesa, né? Antes disso aconteceu o quê? A independência dos Estados Unidos, né, que foi influenciado, claro, pelas ideias iluministas. Logo, vão influenciar também, é, desculpa, vão influenciar também a essas colônias. Lembrando que muitas pessoas, né, iam estudar, né, na Europa, né, não só da colônia portuguesa, no caso do Brasil, como também da colônia espanhola. Então as pessoas acabavam entrando em contato. Pessoas que vinham, espanhóis, que vinham da Europa, que vinham com, que tinham um sentimento mais, não um sentimento, mas participavam mais desses encontros, né, tinham mais contato com as ideias feministas, acabavam trazendo também, então, não só colonos que iam estudar, como também europeus que vinham para as colônias espanholas, certo? Então, a afirmativa 1 está correta. As reformas promovidas pela metrópole ajudaram a fortalecer o poder dos crioulos nas colônias, gerando insatisfação do restante da população. Então, as reformas ajudaram a dar poder aos crioulos. Quem é que lidera esse processo de emancipação, né, nas colônias espanholas? Quem é essa elite local? Os crioulos. Se os crioulos estavam satisfeitos, né, se eles estavam fortalecidos, por que eles se revoltaram? Então, nenhuma dessas reformas feitas pela coroa espanhola vai favorecer, vai fortalecer os crioulos. Pelo contrário, os crioulos eram aqueles que não tinham direitos políticos, eram aqueles que pagavam impostos. Embora fosse uma elite local, né, se comparando aí aos chapetones, que era a elite espanhola na América, eles não tinham nada, assim, nesse sentido, né, de comparação. Claro, eles eram, né, bem mais favorecidos que os nativos, né, que os mestiços, certo? Mas eles não tinham aí tanta, né, não estavam fortalecidos não. Então a afirmativa 2 está errada, tá bom? 3, né, afirmativa 3. A invasão francesa à Espanha contribuiu com os processos de emancipação política das colônias espanholas na América? Contribuiu? Claro que sim, né? Quando Napoleão Bonaparte ele acaba invadindo a Espanha, né, deixando seu irmão José Bonaparte no poder, o poder, né, espanhol nas colônias ele fica aí fragmentado. Ele vai, né, e aí, claro, né, o Napoleão, né, se envolvendo em outras questões, em outros conflitos, meio que vai, né, esquecer aí as colônias da América. Tá? Claro, ele vai esquecer, depois ele vai ser derrotado em 1814, definitivamente em 1815. As colônias espanholas não querendo mais, né, participar desse Império Espanhol, depois da reestruturação das monarquias, né, se não me engano, Tratado de Viena, acho que é o Tratado de Viena, acho que é isso, 1815.
essas colônias espanholas acabam, né, entrando em conflito, né, entrando, colocando pressão, entrando em conflito aí por suas emancipações. Lembrando a liderança, né, quem toma a frente desse processo é as elites crioulas, mas antes disso, a invasão francesa à Espanha ela é, de fato, um acontecimento que vai sim influenciar, que vai contribuir para a emancipação dessas colônias, tá? Ela vai mudar a estrutura política, né, porque ao mesmo tempo que a Espanha está sendo governada por um governante francês, né, ela não vai ter tantas relações, tá? Então tudo isso aí vai favorecer a emancipação das colônias espanholas de América, certo? Então, afirmativas 1 e 3 estão corretas, né? Podemos aí colocar aqui a letra D, tá? Então, apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, a 2 é falsa, certo? Então, questão 2, tá? A grande desigualdade social que caracteriza a América pode estar associada aos processos de independência, né? Vocês acham que o processo de independência favoreceu as grandes desigualdades sociais que caracterizam hoje a América Latina? Sim ou não, né? O que vocês acham? Vão colocando aí, vão dizendo aí no chat, né? Dá um pause, coloca aí, que a gente vai discutindo. Sim, né? Favoreceram, tá? Por quê? Porque esse processo emancipatório ele foi feito pela elite, tá? Ele sendo feito pela elite, ele não tem grandes mudanças, tá? Então, por exemplo, os indígenas, os nativos, os mestiços, em alguns momentos escravizados, eles tiraram proveito desse processo emancipatório, né? Se a gente for pensar no Brasil, por exemplo, onde é que vai acabar a escravidão? 1889, 88, tá? Então, assim, a independência do Brasil em 1822, a libertação, né, a abolição da escravatura em 1888. Então, assim, os escravos, né, eles participam desse processo, eles tiram proveito, eles colhem frutos? Não. Os mestiços, os menos abastados, eles vão ter participação política na administração? Não. Quem é que vai fazer isso? No caso da América Espanhola, os crioulos, certo? No caso do Brasil, os grandes, né, latifundiários, mais para frente, os grandes produtores de café, os produtores de cana-de-açúcar, certo? Então, a desigualdade social que existe hoje na América Latina, ela é fruto, sim, do processo de independência, porque não teve aí tantas mudanças, tá, no quadro social, na organização administrativa, certo? Na distribuição de renda, de empregos, né, na construção de empregos, não teve. E isso hoje temos, né, colhemos esses frutos hoje, certo? Com pessoas que têm grandes detenções de terra, pessoas que não têm nada, certo? Por isso que o processo de emancipação política, sim, está associado aí às desigualdades sociais, né, que caracterizam hoje a América Latina, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a explicação da questão 2, certo? Qualquer coisa, vocês vão me perguntar. A respeito da emancipação política das colônias latino-americanas, faça aí o que se pede, tá? Então, letra A. Entre as colônias espanholas na América, o México e o Peru apresentam datas mais tardias de independência. Por quê? Porque ambos, né, os dois vice-reinos eram os vice-reinos mais importantes, né, para a Espanha, tá? Por isso que teve tanta resistência aí dos espanhóis, né? Os dois vice-reinos eles produziam, né, eram extraídos dele muitos minérios, muito ouro, né? Por isso que eles demoraram tanto, tiveram tanta resistência, né,
pelos espanhóis. Os espanhóis não queriam deixar os espanhóis não queriam deixar nenhuma, né, dessas colônias se tornarem independentes, nenhum desses vice-reinos. Mas acabou que houve muito conflito, né, acabou que a Espanha, que também estava com o poder enfraquecido devido às invasões napoleônicas, acabou que, mesmo que tardiamente, esses vice-reinos acabaram sendo emancipados, tá bom? Mas no caso aí é porque eles eram muito importantes, tá? Pela extração de minérios e por outras coisas também, tá bom? Na letra B, porque os países que construíram o vice-reino do Rio da Prata têm datas de independência diferentes, tá? Porque, né, não se deu ao mesmo tempo em todas as localidades. Quem era que fazia parte do Rio da Prata, né? Uruguai, Paraguai e Argentina, certo? Então, por ter vários, né, países envolvidos aí, que não eram países ainda, tá? Então, eles não vão se dar ao mesmo tempo, tá certo? Primeiro a Argentina, tá? Paraguai, Uruguai, mais para frente, né? O Uruguai foi bem mais tardiamente, tá certo? Então, o Paraguai emancipou-se antes, constituindo o governo próprio, tá? Na atual Argentina, a emancipação se deu ao final da década de 1810, tá? Ponto. O Uruguai, por sua vez, passou para o controle português em 1816, né, que no caso se chamou aí Província Cisplatina, tá? E só vai se tornar emancipado mesmo, né, vai ter sua independência após a Guerra da Cisplatina em 1828, tá bom? Então, primeiro o Paraguai constituindo governo próprio, depois a Argentina, né, em 1810, isso, depois o Uruguai, né, em 1828, depois da Guerra da Cisplatina, tá bom? Então, por isso que eles têm datas aí diferentes, certo? Na letra C, você vai explicar o contexto que se deu a luta emancipatória do Haiti, né, que a gente viu na última aula. Tá? Explica o contexto em que se deu a luta emancipatória do Haiti e os impactos que ela gerou para o continente americano. Então a gente viu, né, que o Haiti, aquela região ali do Haiti, ela se forma a partir da desvinculação, né, franceses acabam tomando uma região, né, dos espanhóis, formando aí o território hoje que é o Haiti. Tá? Essa população que se formou ali, embora tivesse uma elite francesa, ela era de 80% de escravizados. Esses escravizados, como por exemplo, né, não lembro o nome dele, acho que tem aqui, deixa eu olhar. Tem o nome deles aqui, tá? Mas acho que eu não estou encontrando. Toussaint, né? Toussaint Louverture. E ele acaba lutando, né, para expulsar os ingleses, né? Em troca ele pede, né, ele exige, na realidade, ele faz um acordo com os franceses para que a escravidão ela acabe, certo? A escravidão acabando, não acaba, né? A guerra acabando, né? Os franceses não vão, claro, fazer o que tinham prometido, ele acaba se revoltando, né? E ele acaba se tornando, não se revoltando, mas ele acaba pressionando, acaba se tornando governante daquela região. Ainda não é a independência, isso aí foi em 1791, tá? Em 1794, em pleno governo a gente viu da Revolução Francesa, governo aí dos jacobinos, né, do Robespierre, a abolição do Império Francês nas colônias, não Império Francês, mas nas colônias francesas, elas vão ser extintas, tá? Vai ter todo um processo, depois o Napoleão volta ao poder, não volta, mas ele toma o poder, depois ele se torna imperador, tá? E aí esses conflitos, né, eles vão acabar, né, esse conflito de ideias, né, de ficar com a escravidão, não continuar com a escravidão, eles vão permear aí o contexto aí do governo do Louverture, tá? E aí o Napoleão exige, né, que ele aí tem um conflito, né, entre as tropas napoleônicas, né, de Napoleão e a dos nativos liderados aí pelo Louverture. E claro, né, o Napoleão as tropas napoleônicas vão fazer um acordo, não vão prometer que não vão prendê-los, vão perdoá-los, tal. O Louverture acaba aceitando esse acordo, mas ele é enganado,
certo? Ele acaba sendo preso, morre na prisão, tá certo? E aí o Jean-Jacques Dessalles, né, ele vai tomar a frente do movimento, né, ele vai colocar os escravizados para lutar. Vai ser um processo muito violento, tá? Eles vão matar quase não, eles vão matar toda a elite daquela região, né, em sua maioria franceses. Então, vão matar todos, vão assassinar aqueles que conseguiram fugir, sobreviveram, certo? Vai ser um processo muito violento. E em 1804, né, ele proclama a independência de São Domingos, tá? Depois vai se chamar aí Haiti, certo? É terra entre montanhas, eu acho que é isso. E a partir daí, pessoal, que vai se criar a ideia de haitianismo, né? Que essa ideia ela foi criada aí a partir da elite espanhola, no caso dos crioulos. Por quê? Né? Porque qual é o impacto disso? Qual é o impacto da Revolução Haitiana? Podemos dizer assim, porque foi um processo que vai mudar a estrutura, né, de São Domingos, né, que hoje é o Haiti. É que as outras colônias espanholas tinham medo que esse processo acontecesse na região deles. Tá? Por isso que a elite crioula ela toma a frente do processo. Né? Porque, por exemplo, se os nativos, os mestiços, escravizados, negros, pretos, tomassem a frente desse processo e assassinassem toda a elite crioula. Então, o impacto desse é esse. Eles tinham medo do haitianismo, eles tinham medo de uma revolução escrava em outras regiões, porque isso poderia se espalhar e eles, claro, perderiam seus privilégios, né? Eles não teriam mais privilégios, embora se comparado aos chapetones fossem poucos, eles tinham medo desse processo, que esse processo acontecesse em outras regiões, né? Por isso deram o nome haitianismo. Tá? Esses são os impactos, né, dessa revolução, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não. Tá? Então, a maioria dos senhores aí acabaram, né, tendo medo, porque eles mataram mesmo. Né? Eles incendiavam lavouras, plantações, engenhos, né? Eles colocavam fogo em fazendas, tá certo? Nas casas grandes. Eles fizeram tudo isso, né, para que a mudança social para eles, né, tivesse efeito, tá bom? Então essa é a nossa aula, tá bom? Se não conseguiram aí, vão dando pausa, se tem alguma dúvida, eu vou respondendo aqui na plataforma, no chat, certo? Então, até a próxima aula, tenha uma ótima tarde e até mais.